exame físico pode ser dividido em duas etapas. A primeira constitui o que chamamos de exame físico geral ou ectoscopia. A segunda etapa corresponde ao exame dos diferentes sistemas ou exame físico específico. Agora vamos mostrar como se faz um exame físico geral. Convém lembrar que, independentemente da queixa do paciente, o exame físico geral ou ectoscopia deve sempre ser feito, pois os dados obtidos a partir dele são importantes quando associados aos achados do exame físico específico. O exame físico geral é realizado pela inspeção e pela palpação. O paciente deve ser examinado nas posições de decúbito, sentado, de pé e andando. Para o conforto do paciente e melhor sistematização do exame físico geral, devemos começar com o paciente em decúbito, passando para a posição sentada, de pé e andando. O primeiro dado do exame físico constitui o chamado estado geral do paciente. O estado geral do paciente é uma avaliação subjetiva. É o que aparenta o paciente. Pode ser classificado como estado geral bom, estado geral regular e estado geral ruim. É importante na prática para se compreender até que ponto a doença atingiu o organismo visto como um todo. Ao mesmo tempo em que se observa o estado geral, vê-se o nível de consciência, que vai desde o estado de vigília, quando o paciente mantém a percepção do mundo externo e de si mesmo, até o estado de coma grau 4. Não se esqueça de que tanto o estado geral como o nível de consciência já podem ser observados a partir do momento da anamnese. O exame físico geral inicia-se no momento em que o médico encontra o paciente e começa a consulta. Também, durante a anamnese, o médico observa a fala e a linguagem do paciente, dados esses importantes no exame físico geral. Pode-se observar disfonia, voz rouca ou bitonal, dislalia, fala comum em crianças com troca de letras, 33. Disartria, voz arrastada, monótona e lenta, ou disfasia, quando o paciente não consegue falar. Outro dado relevante é o estado de hidratação do paciente. Para avaliarmos o estado de hidratação, é necessário observarmos alguns sinais, como alteração abrupta de peso, alterações de pele em relação à umidade, elasticidade e turgor, alterações das mucosas, alterações oculares e o estado geral. Um paciente adulto está desidratado quando apresenta queda abrupta de peso, pele seca com elasticidade e turgor diminuídos, as mucosas secas, olhos afundados e hipotônicos, estado geral comprometido e excitação psíquica ou mesmo abatimento. Com o paciente de pé, podemos analisar os dados referentes ao peso e às medidas antropométricas. O peso deve ser determinado em balanças próprias e sempre comparado com valores considerados normais para idade e sexo, conforme gráficos e tabelas pré-estabelecidas. É necessário sempre calcular-se o índice de massa corpórea, ou IMC. Calcula-se o IMC dividindo-se o peso pela altura elevada ao quadrado. Diz-se que o paciente está abaixo do peso ideal quando o índice de massa corpórea dele
é menor do que 20 kg por metro quadrado. Normal, quando apresenta IMC entre 20 e 24,99. Sobrepeso, quando o IMC está entre 25 e 29,99 kg por metro quadrado. Obeso, quando tem o IMC entre 30 e 39,99 e obeso grave ou mórbido, quando o índice de massa corpórea encontra-se acima de 40 kg por metro quadrado. A altura e a envergadura são dados importantes em um exame físico geral. A envergadura é a distância compreendida entre os extremos dos membros superiores, estando o paciente de braços abertos. Outras medidas antropométricas são menos usadas nos exames de rotina. Um dado relevante no exame de todos os pacientes é a relação cintura-quadril. Esta medida está relacionada às doenças cardiovasculares e à síndrome metabólica. Para obtê-la, mede-se a circunferência da cintura em um ponto médio entre o final dos arcos costais e a do quadril, ao nível das espinhas ilíacas anteriores. Vamos ver com atenção como tais medidas são feitas. Primeiro, a circunferência da cintura. Agora, vamos observar a medida da circunferência do quadril. O estado de nutrição deve ser sempre avaliado. Tal avaliação é feita através dos seguintes parâmetros: peso, musculatura, panículo adiposo, desenvolvimento físico, estado geral, pele, pelos e olhos. Em uma pessoa nutrida, todos estes parâmetros estão normais. Procure no seu livro de semiologia os dados sobre os obesos, sobrepesos e desnutridos. É necessário ainda observarmos o fáscias do paciente. Entende-se por fáscias o conjunto de dados exibidos na face do paciente, ou seja, é resultante dos traços anatômicos mais a expressão fisionômica. Existem muitos tipos de fáscias relacionados às várias doenças ou síndromes. Um exemplo bem conhecido é o fáscias característico da síndrome de Down. Enquanto examinamos o paciente, procuramos observar a posição que ele adota no leito. Muitas vezes, o paciente não consegue ficar em decúbito dorsal durante o exame físico, pois sua doença não lhe permite. Por exemplo, um paciente com doença cardíaca ou pulmonar já bastante grave não consegue deitar-se com a cabeça no mesmo plano que o corpo. Ele precisa ficar sentado no leito, pois apresenta ortopneia. O paciente pode adotar posições variadas conforme seus sintomas. A atitude genopeitoral ou de prece maometana é frequente em pessoas com derrame pericárdico. Pacientes com cardiopatia congênita cianogênica costumam adotar a posição de cócoras. Já os que apresentam derrame pleural adotam o decúbito lateral, deitando-se sobre o lado doloroso do tórax. Pegue o seu livro de semiologia e veja os detalhamentos destas atitudes. Um dado que não pode faltar ao exame físico geral do paciente é a avaliação das mucosas. Comumente, examinam-se as mucosas conjuntivais e as mucosas lábio-bucal, lingual e gengival. Vamos ver com detalhes como expor as mucosas para o exame.
Procura-se observar a coloração e a umidade das mucosas, além da presença ou não de lesões. A coloração normal das mucosas é rosa-avermelhada, devido à presença de vasos sanguíneos. Quando as mucosas apresentam-se desta cor, diz-se que estão normocoradas. As mucosas podem estar descoradas, como nos pacientes anêmicos, hipercoradas quando se tem um processo inflamatório, por exemplo, uma conjuntivite. Podem estar ictéricas ou amareladas, como por exemplo, nos pacientes com hepatite, ou cianóticas ou azuladas, como nos pacientes com cardiopatias congênitas. A pele e os fâneros também devem ser bem observados. Durante o exame da pele, investigamos a coloração, a integridade, a umidade, a espessura, a temperatura, a elasticidade, a mobilidade, o turgor, a sensibilidade, as lesões elementares, a fotossensibilidade e as fotodermatoses. Ao observar a coloração da pele, é importante notar se existem áreas de vermelhidão ou eritrose. Também é importante observar palidez e ou cianose em determinadas áreas. Fenômeno de Renault, icterícia, bronzeamento da pele e dermatografismo são outros sinais que devem ser observados. A integridade da pele precisa ser notada. Qualquer lesão, por menor que seja, deve ser examinada. A umidade da pele também deve ser observada, se a pele está normal, seca ou se está sudorenta. Observa-se ainda a textura da pele. A pele pode ser normal, lisa ou fina, áspera ou enrugada. Quanto à espessura, pode-se encontrar uma pele atrófica ou hipertrófica. Pesquisar a temperatura da pele é muito importante, pois ela pode estar aumentada, como nos processos inflamatórios, ou diminuída. A elasticidade da pele pode ser observada através da seguinte manobra. Pinça-se uma prega cutânea com o polegar e o indicador, fazendo a seguir uma certa tração, ao final da qual solta-se a pele. Já a mobilidade é pesquisada através de outra manobra. Pousa-se firmemente a palma da mão sobre a superfície que se quer examinar e movimenta-se a mão para todos os lados, fazendo-a deslizar sobre as estruturas subjacentes, como os ossos, as articulações, os tendões, a glândula mamária, etc. Ao usar a mesma manobra da pinça, procurando englobar também o tecido subcutâneo, observa-se o turgor da pele. A sensação de pele suculenta ao ser solta. Quando a prega se desfaz rapidamente, denota um turgor normal. O exame da pele deve englobar a pesquisa da sensibilidade dolorosa, tátil e térmica. Para tanto, deve-se tocar a pele com uma agulha fina e perceber se o paciente sente algo, com um chumaço de algodão, e observar se o paciente sente o toque. E por fim, encostar 2 tubos de ensaio, um com água fria e outro com água quente, e observar se o paciente consegue diferenciar a sensação do frio e do calor. A busca por lesões elementares, como manchas, pápulas, nódulos, queratoses, vegetações, bolhas, abscesso, pústulas e tantas outras, é de grande importância no exame da pele. Atualmente, devido à alta incidência do câncer de pele, é muito importante observar a fotossensibilidade
e as dermatoses fotoinduzidas. O exame dos fâneros engloba o cabelo, os pelos do corpo e as unhas. É necessário observar a implantação do cabelo, sua distribuição, quantidade, aspecto e coloração. Cabelo quebradiço e seco pode ser sinal de desnutrição. Quanto aos pelos do corpo, examina-se a espessura de acordo com a idade e a distribuição de acordo com o sexo. As unhas precisam ser bem observadas. A configuração, a forma de implantação, a espessura, o aspecto da superfície, a consistência, o brilho e a coloração são as características que devem ser examinadas. O tecido celular subcutâneo e o panículo adiposo precisam ser examinados. A inspeção de áreas que possam estar inflamadas, celulite, ou mesmo de sinais como estrias, faz parte do exame físico geral. É necessário também observar o acúmulo de panículo adiposo. A gordura pode estar acumulada em região abdominal, tipo maçã, ou em quadril, tipo pera. O tecido gorduroso pode estar normal, aumentado ou diminuído. As manobras para o exame do panículo adiposo são feitas através da palpação. Com o polegar e o indicador, faz-se uma pinça que pegue a pele e o tecido subcutâneo, para que se possa palpar coleção de gordura, como por exemplo lipoma. Com as polpas digitais e a palma da mão, palpa-se procurando deslizar a pele sobre as estruturas subjacentes. Ambas as manobras devem ser feitas em abdômen, tórax e raiz dos membros. Também a musculatura precisa ser examinada. Observa-se o tônus e o trofismo. Um músculo pode ser normal, estar hipotrofiado ou hipertrofiado. Também podemos encontrar um músculo normal, hipotônico ou hipertônico. O exame dos linfonodos é de grande importância durante o exame físico geral. O exame dos linfonodos se faz por meio da inspeção e da palpação, um método complementando o outro. A palpação é realizada com as polpas digitais e a face ventral dos dedos médio, indicador e anular. Durante o exame dos linfonodos, deve-se analisar a localização, o tamanho ou o volume, a consistência, a mobilidade, a sensibilidade do linfonodo palpado e as alterações da pele circunjacente. Atenção! Examine os grupos ganglionares do pescoço e da cabeça, das axilas e das virilhas. Ao examinar os linfonodos do pescoço e da cabeça, algumas manobras devem ser observadas. Os linfonodos cervicais são mais facilmente palpados com o examinador atrás do paciente. Já a palpação dos linfonodos da extremidade cervical exige que se ajuste a cabeça a uma posição que relaxe a musculatura, fletindo levemente o pescoço e inclinando-se ligeiramente a cabeça para o lado que se deseja examinar. Os linfonodos jugulares são melhor examinados apreendendo-se o músculo esternocleidomastoideo entre o polegar e os dedos indicador e médio de uma das mãos, palpando-se os linfonodos com a outra. Também as veias superficiais e a circulação colateral devem ser examinadas. Devem ser observadas as veias da cabeça e pescoço, do tronco, dos membros superiores, dos membros inferiores, sempre buscando observar o trajeto,
o calibre, o estado da parede, o estado da pele circunjacente, a direção do fluxo sanguíneo, a sensibilidade e a presença de frêmitos e sopros. Durante o exame físico geral, é importante detectar circulação colateral. A temperatura corporal deve ser sempre medida durante o exame físico geral. A temperatura é verificada por intermédio de um termômetro clínico. No Brasil, o local habitual para se medir a temperatura é o oco axilar. Pode-se ainda medir a temperatura na cavidade oral ou na ampola retal. Outros dados importantes no exame físico serão mostrados com detalhes durante as cenas dos exames específicos de cada sistema. Pegue o seu livro de semiologia e veja toda a sequência do exame físico geral.